queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, escrita através do médium Chico Xavier. Estamos chegando ao final do nosso 7º livro, Entre a Terra e o Céu. Eu tenho certeza que você que está acompanhando está bem empolgado com tudo que vai se desenvolvendo no relato de André Luiz, as intrigas, a teia das reencarnações. Por isso que nós dissemos lá no começo para você escrever o nome dos personagens e quais foram as personalidades que eles tiveram nas vidas passadas. Assim você não se confunde, fica mais fácil de você pegar toda a sequência. Hoje é o capítulo 35, o título é Reerguimento Moral. Você se lembra que a Zulmira estava muito abatida depois que o filho morreu, não é? Então, André Luiz vai nos dizer neste capítulo, e você vai acompanhar o texto conosco. Consoante o programa traçado, regressamos no dia imediato, estagiando, primeiramente, no lar de Zulmira, cuja posição orgânica era mais aflitiva. A pobre senhora mostrava-se pálida, mais abatida. O médico havia cercado de drogas valiosas, entretanto, a infortunada criatura demorava-se em profunda exaustão. Amaro, o seu marido, e Evelina desvelavam-se preocupados. Todavia, a torturada mãezinha deixava-se morrer. Diante da nossa apreensão manifesta, declarada, o ministro apenas afirmou: vamos aguardar. Numa equipe, quase sempre a melhora de um companheiro pode auxiliar a melhora de outro. A recuperação de Silva, o enfermeiro, lembra? Ao que me parece, influenciará nossa amiga na defesa contra a morte. Ele não se alongou por muito tempo na intervenção magnética. Sem demora, procuramos o domicílio do enfermeiro, encontrando-o superexcitado, tanto quanto na véspera, mas abnegadamente assistido pelas freiras, que persistiam dedicadas na oração. As religiosas desencarnadas nos acolheram com carinho, comunicando que o doente prosseguia em desespero. Clarencio, contudo, assegurou-lhes, otimista, que Mário passearia conosco e, após entreter-se, voltaria melhor. Em seguida, aproximou-se do enfermo e, tocando-lhe a fronte com a destra, orou sem alarde, discretamente. Como se recebesse preciosa transfusão de forças fluídicas, Mário Silva aquietou-se como por encanto. Revelou-se mais calmo, ainda que estivesse entristecido. A expressão facial que lhe denunciava essa revolta interior transformou-se-lhe no semblante em uma dolorosa serenidade. Nosso orientador desenvolveu alguns passes de auxílio e disse: Mário Silva experimenta enorme necessidade de ouvir a palavra de Antonina. Contudo, está hesitante. Ele se afirma intimamente envergonhado. Acredita-se responsável pela morte da criança e teme o contato com a nobreza espiritual de nossa irmã, apesar de sentir-se arrastado para ela. Nós vamos, porém, buscar ajudá-lo na reaproximação. Acariciou a fronte do rapaz atormentado e disse: o desabafo vai descarregar-lhe a atmosfera mental, favorecendo a ele o alívio e a recepção de elementos renovadores. Em seguida, o instrutor abraçou-o, envolvendo-o em amorosa solicitude. Aquele amplexo, aquele abraço afetuoso e longo, pareceu-nos um apelo às energias mais profundas do rapaz, que, de imediato, levantou-se e vestiu-se. Não se esqueçam, vocês que estão assistindo, estão ouvindo, que o Mário Silva estava encarnado. O ministro Clarencio estava desencarnado. As freirinhas estavam desencarnadas. E
a ação magnética poderosa do ministro Clarencio, envolvendo aquele rapaz tímido, de consciência culpada, fez com que ele recuperasse ânimo. Levantou-se daquele estado de abatimento, se vestiu e, ignorando como explicar a ele mesmo a súbita resolução que o movia, desceu para a rua, seguido de perto pelo nosso cuidado. Pegou um carro que o transportaria até a residência da simpática família que o havia acolhido carinhosamente na antevéspera. Antonina e os filhos abriram-lhe os braços alegremente. A pequena Lisbela, encantada, dependurou-se no seu pescoço depois de um beijo comovente. Achava-se ainda acamada. Ela estava doente, a menininha, mas já estava refeita e feliz. Como se convivesse com Mário de longo tempo, a dona da casa olhou-o apreensiva. Preocupada, anotou-lhe o abatimento, enquanto o hóspede parecia esmolar-lhe em silêncio ajuda e compreensão. Percebendo a sua angústia oculta, a jovem viúva induziu-o à conversa particular, em um singelo recanto da sala, onde atendia com os filhinhos ao culto da oração. O enfermeiro lhe pediu desculpa por tratar de assunto pessoal. E então, começando por justificar a sua ausência na véspera, de frase em frase entrou na faixa dolorosa do próprio coração, desabafando. Lembrou que ali, junto dela, havia recebido ensinamentos da mais elevada significação para ele, e por esse motivo não vacilava em abrir-lhe o espírito desolado, implorando compaixão e socorro. Aí vocês veem a imagem do projeto Imagem, em que o Mário Silva desnuda seu sofrimento aos ouvidos de Antonina. Ela, como continua a nos contar André Luiz, tentando confortá-lo, escutou a sua narrativa até o fim. Mário lembrou-se da juventude, comentou os problemas psíquicos de que se via rodeado desde a infância. Descreveu a ela o amor que nutria pela moça que o abandonara em pleno sonho. Relacionou as provas que lhe haviam castigado o brio de rapaz. Salientou o esforço que ele despendera para se recuperar. E, por fim, extremamente conturbado, explanou sobre o reencontro com a ex-noiva e com o ex-rival, Zulmira e Amaro, junto do pequenino agonizante. Referiu-se ao ódio inexplicável que sentira por aquele anjinho moribundo. Realçou os benefícios do culto evangélico em sua alma incendiada de revolta e amargura, expondo-lhe a convicção de haver contribuído para a morte da criancinha que detestara já na primeira vista. Guardava a impressão de haver descido a tormentoso inferno moral. Antonina, ouvindo tudo, sentiu por ele a piedade amorosa com que as mães se dispõem ao reerguimento espiritual dos filhos sofredores e pediu a ele serenidade. Mário Silva, contudo, em um pranto convulsivo, era um doente que reclamava mais ampla intervenção. Ela, Antonina, irresistivelmente atraída para ele, deixou de tratá-lo com a palavra mais rebuscada de Senhor, não é? E fazendo-se mais íntima, ponderou carinhosa: Mário, quando caímos, é preciso que nos levantemos, a fim de que o carro da vida, em seu movimento incessante, não nos esmague. Nós nos conhecemos há 2 dias. No entanto, sinto
que profundos laços de fraternidade nos reúnem. Não acredito que nós estejamos aqui juntos, obedecendo a simples acaso. Por certo, as forças que nos dirigem à existência nos impelem aos testemunhos afetivos deste momento, desta hora. Enxugue as lágrimas para que nós possamos ver o caminho. Eu compreendo o seu drama de homem, rudemente provado na forja, na fornalha da vida. Entretanto, se eu posso pedir-lhe alguma coisa, eu te pediria que tivesse bom ânimo. E olhando-o com mais doçura no olhar, prosseguiu depois de uma pausa breve. Também eu tenho lutado muito. Lutado e sofrido. Casei-me por amor e me vi espoliada, roubada em minhas melhores esperanças. Meu marido, antes de encontrar a morte, abandonou-nos a uma dolorosa penúria. Quando mais intensa era a nossa agonia doméstica, eu vi um filhinho morrer ao toque das aflitivas provações que nos flagelavam a casa. Graças a Deus, todavia, reconheço que seríamos tão somente ignorância e miséria se nós não tivéssemos o auxílio da dor. O sofrimento é uma espécie de fogo invisível que nos plasma o caráter. Não se deixe abater assim. Você está moço e as suas realizações no mundo podem ser ainda as mais elevadas. Mas ouvindo aquilo, soluçou o rapaz decepcionado. Eu estou certo de que eu sou um assassino. E ela então lhe responde: quem, Mário, quem poderia confirmá-lo? Agora com mais ternura ainda na voz. É indispensável que nós recordemos que, atento à profissão, você atendeu a um menino completamente entregue ao domínio do Krupp. O pequenino Júlio, à sua chegada, já estaria ofegante sob as asas da morte. E ele então responde: mas e a impressão e o remorso? Sinto-me derrotado, aflito, tenho medo de mim mesmo. A nobre senhora olhou o hóspede com a admirável segurança que lhe era peculiar e lhe disse, firme: Mário, você acredita na reencarnação da alma? Essa é uma pergunta que ela fez para o Mário, mas que poderia fazer para qualquer um de nós, diante de dramas como este, de dramas semelhantes, de dramas um pouquinho diferentes, mas que envolvem a perda de pessoas queridas. Quantas pessoas estão, às vezes, com a consciência culpada por não terem sido diligentes no tratamento de parentes idosos, no tratamento de crianças aos seus cuidados? É verdade que a consciência de culpa pertence àqueles que realmente falharam. Porém, nós estamos vendo uma história em que você viu que Zulmira se culpava quando não tomou conta de Júlio e ele morreu afogado. Só que Júlio precisava morrer afogado. Estava no seu projeto reencarnatório, porque ele havia se matado afogado em uma vida anterior. Portanto, aquele evento aconteceria, mesmo que ela tivesse tomado cuidado. É claro que talvez pudesse ser num outro dia, talvez fosse num outro momento, mas não foi ela que o afogou. Mas ela guardava a consciência de ter sido displicente, de não ter feito tudo o que podia, de talvez ela ter causado a morte, quando na verdade esta morte estava programada. É verdade que a sua desídia vai produzir nela a consequência, que é a culpa. É por isso que
ela passou pelo sofrimento que nós vimos. É por isso que ela teve que suportar a obsessão da Odila. Ela não tinha como defender-se. É por isso que o Júlio reencarnou através do seu útero. E ela se sentiu querendo aquela criança como qualquer ou como nenhuma outra. E de repente, ele que precisa morrer de novo pela tentativa de envenenamento da outra vida, sofre com a doença, pega o croup. E ela então agora sente o que é perder o próprio filho, que é o mesmo. Veja que interessante. Neste ato, Mário Silva, que havia sido abandonado na juventude pela Zulmira, porque foi trocado pelo Amaro, o marido que ela escolheu, é o enfermeiro que encontra o médico que manda ele aplicar um remédio numa criança agonizante. Ele não sabe que se trata da ex-noiva e do seu concorrente. Chega lá, a criança está às portas da morte, precisa morrer disto mesmo, naquele período. E, no entanto, ele deseja a morte, mas ele aplica corretamente o soro. Ele aplica, mas ele torce para que a criança morra. E isto faz a consciência dele doer depois, como se fosse um assassino, mesmo que a criança já tivesse com tudo planejado no plano espiritual para que ela se livrasse da segunda culpa da tentativa de suicídio através do envenenamento. Então nós estamos vendo aqui que nenhum deles deu causa deliberadamente. Nenhum deles foi injetar veneno, nenhum deles foi afundar a criança para ela morrer afogada, porque seriam atitudes. Mas a própria omissão faz a pessoa ficar com a consciência pesada. Por isso, nas relações familiares, esteja sempre atento. Um dos espíritos que orientava Chico Xavier costumava dizer: Chico, algumas gramas de culpa pesam na consciência mais do que toneladas de sacrifício. Algumas graminhas de culpa, por você não ter feito, por você ter negado, por você ter feito que não era com você, pesam na consciência depois do espírito, mais do que toneladas de sacrifício, que seria levantar cedo, limpar a cama, dar banho no leito, levar para passear, carregar no colo. Toneladas de sacrifício não pesam como pesam algumas gramas de culpa. Isso é para todos nós aprendermos que viver não é empurrar as pessoas na ribanceira, é estar com elas, é ajudá-las a se reerguer. E é o que nós estamos vendo neste capítulo. Mário Silva encontrou Antonina e ela pergunta: você já ouviu falar da reencarnação? Você acredita nisso? Reencarnação da alma é onde está a chave que explica todos esses problemas. Mas isso nós vamos ver na continuação no próximo bloco. Eu aguardo você. Olá, estamos voltando com a parte final do capítulo 35, reerguimento moral, no caso, reerguimento do Mário Silva. E você viu que Clarencio disse que às vezes para ajudar Zulmira, nós precisamos reerguer um outro da equipe reencarnatória que está ligada a essas tramas, para que a melhora de um ajude a melhora do outro. Então, ela perguntou a dona Antonina se ele nunca tinha ouvido falar de reencarnação da alma. E agora, vamos ver o que André Luiz está dizendo. E por que o interlocutor, ao olhar-se com estranheza, ela continuou a dizer e ele continuou a ouvir. Disse Dona Antonina: todos nós somos viajantes no grande caminho da eternidade. O corpo de carne é uma oficina em que nossa alma trabalha, tecendo os fios do próprio destino. Estamos chegando de longe e revivemos os séculos mortos.
como as plantas que renascem do solo profundo. Naturalmente, você, Amaro, Zulmira e Júlio estão recapitulando alguma tragédia que ficou distanciada no espaço e no tempo, mas que está viva nos corações. E, mediante o carinho da sua confissão espontânea, não duvido de minha participação em algum lance da luta que motivou os acontecimentos da atualidade. Amor e ódio não se improvisam. Resultam de nossas construções espirituais nos milênios. Provavelmente alguma responsabilidade me compete nos serviços em cuja execução você se comprometeu. Nossa confiança imediata, nossa associação neste assunto sem qualquer base prévia, essa simpatia fraternal com que você vem a mim e o interesse com que lhe ouço a exposição me autorizam a admitir que o presente está refletindo o passado. E em razão disso, eu me ofereço para ajudar, para cooperar com o seu esforço de algum modo. E o moço, quase alucinado, disse: colaborar? É impossível, o menino está morto. Ela então, envolta nas irradiações do ministro Clarencio, alegou com sensatez: e quem disse a você que Júlio não possa voltar à terra? Quem nos pronunciará incapazes de algo fazer a benefício da criancinha que partiu? Como? Como? Perguntou atônito o infeliz. Escute, Mário, disse ela. O egoísmo não se revela feroz tão somente nas nossas alegrias. Muitas vezes, comparece também asfixiante e terrível em nossas dores. Isso se verifica quando, em nossa mágoa, pensamos apenas em nós. Você se declara delinquente, amargurado, vencido, como se fosse um herói repentinamente lançado do altar da admiração pública à poeira da desconsideração. Admito que concentrar muita atenção em culpas imaginárias é mera vaidade a nos prender na angústia vazia. Enquanto lastimamos a nossa imperfeição, perdemos a hora que seria justo utilizar em nossa própria melhoria. E então, modificando a inflexão de voz, que se fez algo mais firme, disse: por acaso você já pensou no padecimento dos pais feridos pela separação? Já refletiu nos sonhos maternos despedaçados? Por que não estender braços fraternos aos pais na sombra do infortúnio? Creio na imortalidade da alma e na redenção dos nossos erros. Penso que a renovação do dia é um símbolo da graça do Senhor sempre repetida em nosso caminho, para que possamos aproveitar o tesouro de bênçãos no crescimento ou no reajuste. Por que não visitar você, o lar de nossos desventurados amigos, nesta hora em que naturalmente precisam de carinho e solidariedade? É possível que a divina bondade esteja reservando ali algum serviço para o seu propósito de elevação, Mário. Quem sabe? A volta de Júlio pode acontecer. Para isso, porém, será necessário reerguer o ânimo da mãe. E passando da energia de conselheira à ternura de irmã, ela acrescentou carinhosa: por acaso você deixaria a outra pessoa o privilégio de semelhante serviço? E ele, chorando, lamentou: eu não tenho coragem. Não, Mário, em ocasiões dessa, não é a coragem que nos falta, e sim a humildade. Nosso orgulho neste mundo, apesar de inconsequente e vão, é por demais envolvente e excessivo.
Não sabemos liberar a personalidade segregada no visco de nosso exagerado amor próprio. Em resumo, aprisionamos o coração na escura fortaleza da vaidade e não sabemos ceder. Apegando-se ao socorro moral que lhe era lançado, o enfermeiro suplicou pesaroso: Antonina, creio em sua amizade e na elevada compreensão que flui de suas palavras. Me ajude. Não vim aqui senão rogar auxílio e discernimento. Exponha você mesma o que devo fazer. Dê-me um plano. Perdoe-me a intimidade. Tenho sido homem sem fé. Não tenho autoridade ou amigos a quem apelar. Não nos conhecemos senão há alguns dias, mas encontrei em seu coração e em sua casa algo novo para meu pobre espírito. Suporte-me e ajuda-me, por amor de Deus, em cuja providência você crê com tanta sinceridade. A jovem viúva, sentindo-se verdadeiramente irmã dele, acariciou-lhe as mãos como se fossem velhos conhecidos. E agora, igualmente em lágrimas de emotividade e reconhecimento, convidou Mário a que ambos visitassem o casal sofredor na noite seguinte. Deixaria Henrique e Lisbela, os seus filhinhos, aos cuidados de uma parenta e seguiriam para a residência de Amaro em companhia de Haroldo, o filho mais velho. Desejava auxiliá-lo, a ele, Mário, na justa recuperação. E para este fim, ela gostaria de acompanhá-lo, de maneira a ser mais útil. O moço aceitou a gentileza exultante. Estava convencido de que ao lado de Antonina encontraria uma solução. Um sorriso de reconforto chegou-lhe aos lábios e foi assim que deixamos o enfermeiro atormentado sob a eclosão de uma nova e abençoada esperança. Olha só como este capítulo é tão balsamizante, não é mesmo? Alguém que se culpa, que acha que não presta e que não sabe confundir, não sabe discernir melhor o que é o medo de enfrentar com o orgulho de não se abaixar, com o orgulho de não se permitir dar o braço a torcer. Primeiro, ele não tinha ideia do que fosse a reencarnação. Mas, como nós vimos num trecho atrás, ela disse a ele: nós todos somos viajantes no grande caminho da eternidade. Você que está em casa agora, pode pensar, seu filho difícil, sua filha problema, sua esposa, seu parente que está morando com você, que não é fácil, não estão ali por acaso. Todos nós estamos juntos, o corpo de cada um é uma oficina em que a alma está trabalhando e está criando o destino. Nós estamos chegando de longe, revivendo os séculos do passado, como as plantas que vão brotando na terra, saindo do solo profundo. Então, ela explica para ele que não é por acaso que Amaro, Zulmira, Júlio e ele estão nessa tragédia. E do mesmo modo que ele a procurou para pedir conselho, e há essa afinidade entre eles espontânea, ela também se coloca como tendo alguma coisa, alguma participação em algum lance dessa luta que motivou os acontecimentos de agora. Amor e ódio não se improvisam. Você que está em casa, preste atenção nessa frase. Amor e ódio não nascem agora. Afinidade é consequência de muita convivência. E antagonismo é o que? É raiva acumulada. Elas resultam das nossas construções espirituais ao longo dos milênios. Por isso que o lar é aquele cadinho onde as pessoas têm que conviver para irem diminuindo as diferenças, as raivas. Agora,
a ela também, como ela reconhece, deve existir alguma responsabilidade nesse serviço em que ele, Mário Silva, estava comprometido. E esta conclusão nasce dessa confiança, dessa associação que ambos estavam tendo, essa simpatia fraterna que fez ele procurá-la, esse interesse que ela escuta e deseja ajudar. Tudo isso está nascendo de uma vivência de experiências de outra época, refletindo o passado. E ela então, entendendo isso, ela se dispõe a ajudar. Só que quando ela se dispõe a ajudar, o orgulho do homem diz: não, mas o menino está morto. Mas quem disse que ele não pode nascer de novo? Quem disse que ele não pode voltar à terra? O espírito continua vivendo. Quem somos nós para dizer que não é possível? E que não possamos fazer alguma coisa em favor dele, espírito? Mas para isso é o quê? É necessário ajudar a mãe. Porque se o menino pode voltar, a princípio poderá ser pelo útero da mesma mãe que já o havia perdido. E então, quando ele diz que ele não sabe, que ele está perdido, como é que ele vai fazer isso? Ela então faz o raciocínio que nós todos precisamos fazer. Nós todos somos egoístas. Muitas vezes, esse egoísmo também parece como uma coisa asfixiante e terrível em nossas dores. Nós apenas pensamos em nós quando estamos com algum tipo de sofrimento, mas você pensou no outro, você pensou no casal, você está se achando um assassino e não está pensando naqueles que perderam efetivamente um patrimônio mais rico da vida, que é o filho. Você está envergonhado de você mesmo, porque antes você era o enfermeiro bonzinho do hospital e de repente você foi num lar que você quis a morte da criança. Tá, tudo bem, isso pode parecer uma culpa imaginária, mas a verdade é mais vaidade. É vaidade de você ter que encarar aquilo que representa um ato positivo no caminho dos que sofrem. Enquanto nós estamos lastimando as nossas imperfeições, nós deixamos passar o tempo em vez de ajudar aqueles que estão sofrendo mais do que nós. Pare de choramingar, é o que ela está dizendo para ele, está dizendo para nós. Quantas vezes ficamos reclamando do que nos causa infelicidade? E mais, ela diz: você já pensou naquele sofrimento? Aqueles pais que perderam o filho? Os sonhos da mãe? Por que nós não podemos estender os braços? Por que não podemos ir lá pedir desculpa, oferecer-nos de alguma forma? Não foi você que matou, o Krupp matou. E a sua consciência culpada não poderia estar também ajudando estes, esquecendo de você mesmo? A nossa redenção, os nossos erros, eles só podem ser corrigidos pela renovação, como acontece todos os dias. O dia vem depois da noite. A escuridão cede para que a luz ilumine. E assim, no próximo dia, nós tenhamos condições de corrigir o que fizemos de errado. Mas nós temos que agir para aproveitar o tesouro dessas bênçãos. Então, precisamos voltar lá. E eu posso te ajudar nisso. Eles vão estar muito, muito necessitados. E esta é uma demonstração de que você deseja que eles fiquem menos aflitos. Estas são palavras sábias dela, que está orientando um rapaz. E então eles se sentem muito envolvidos neste processo. Ela faz o plano, ele pede que ela o ajude porque ele está perdido, ele precisa deste amparo. E ela então se dispõe, na noite seguinte, a ir com ele na casa de Zulmira e de Amaro. Quando ele diz que não tem coragem, ela diz: seu problema não é de coragem, é sim de buscar humildade. Esse orgulho no mundo, apesar de inconsequente e vão, é muito envolvente e excessivo. Muitas pessoas não pedem perdão por orgulho de acharem que não vão ser entendidos. Isso acontece em nossa vida. Não sabemos liberar a personalidade
que foi construída no visco de nosso exagerado amor próprio. Nós aprisionamos o coração na escura fortaleza da vaidade e temos medo de abrir as portas, porque ali nós estamos protegidos. Tudo isso que ela está falando para ele se aplica a todos nós. Nós precisamos desse reerguimento. Nós precisamos reanalisar nossas condutas com os filhos dentro de casa, com os amigos no trabalho, com as pessoas que a gente já não tem vontade de estar na presença, com parentes com quem vamos nos relacionar. Nós estaremos, talvez em algum momento, próximos deles, seja lá numa festa de Natal, de Ano Novo, e continuaremos rancorosos, continuaremos azedos, fingindo que desejamos felicidade? Nós estamos doentes. Mesmo que eles não percebam que eles cometeram coisas erradas ou não estejam dispostos a aceitar-nos, nós temos que nos limpar. Nós devemos tomar a iniciativa. Devemos sempre estar abertos. E com isto, nós encontramos um caminho. Seja no desabafo, seja no pedido de ajuda, seja em tomar atitudes corretas, atitudes nobres, que realcem em nós o Deus que nos criou. O Deus que soprou a vida em nosso ser e faça a gente aprender a ser humilde, a não ficar com o nariz empinado, achar que nós somos os melhores, que somos os mais perfeitos. Nós reconhecermos os nossos erros é um sinal de sabedoria, de aprendizado, porque depois disso nós estaremos mais atentos para não errar novamente, porque não é gostoso. Então é melhor antes de errar você não errar, do que você errar e ficar tendo que pedir desculpa. Porque não é fácil. Mas é o orgulho que sofre. Então, faça ele sofrer algumas vezes e você então vai disciplinar-se. Este é um capítulo muito belo. Nós chegamos ao final. Na próxima semana, eu espero você para o nosso próximo capítulo, o capítulo 36, cujo título é Corações Renovados. Vai lendo, não fique esperando eu ler não. Vai lendo, você já vai pensando que corações renovados são esses, por que será que se renovaram? É o momento, né, que a Antonina vai levar o Mário Silva para conversar com Zulmir e Amaro. Então, corações que se renovam. Eu espero você no nosso próximo programa. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por tudo aquilo que você representa para nós, pelos joinhas, por tudo aquilo que você faz e a gente espera você no próximo programa. Um grande abraço e muita paz.